Olá, boa tarde. O meu nome é Ana Luísa, eu sou neurologista, especialista em distúrbios de movimento e neurologia comportamental, da equipe do professor Vitor Tumas, aqui do HC de Ribeirão Preto. E hoje me coube falar sobre o uso de derivados de cannabis para tratamento das alterações comportamentais nas demências. Para falar sobre esse tema, primeiramente, eu tenho que falar para vocês sobre a planta cannabis sativa, que é uma planta herbácea da família das canabiáceas e que possui mais de 300 substâncias químicas chamadas fitocannabinoides. Os fitocannabinoides mais conhecidos da planta cannabis sativa são o canabidiol, o CBD e o tetrahidrocannabinol, o THC, sendo que o THC é responsável pela ação psicoativa da maconha e o CBD ele antagoniza os efeitos do THC. Cada vez mais a maconha ela é mais rica em THC e mais viciante, sendo a concentração de CBD na maconha mais recente menor, né? E ela poderia antagonizar esse efeito do THC. Para falar sobre esse tema, a gente tem que falar sobre o professor Rafael Mechoulam, que é um professor químico israelense que já nos deixou, mas que foi responsável por descobrir a presença do CBD e THC na maconha, além de descobrir o sistema endocannabinoide e os seus componentes, mais ou menos aí nos anos de 1989 e 1990. Ele que isolou o THC e o CBD da planta e ele que identificou o sistema. Eu vou falar um pouco sobre o sistema endocannabinoide, mas a minha explicação sobre esse sistema é muito reduzida e simples. O sistema endocannabinoide é muito mais complexo do que os endocannabinoides e do que os receptores CB1 e CB2. O sistema endocannabinoide envolve outros canais e outros ligantes, mas de uma forma simplificada para vocês entenderem. Existem receptores desses endocannabinoides no sistema nervoso central, sendo que os receptores CB1 eles estão mais localizados no sistema nervoso central, em regiões como a amígdala e hipocampo, e já os receptores CB2 eles estão mais presentes nas células da micróglia e nas células hematopoéticas. E os seus ligantes endógenos desse sistema endocannabinoide é a anandamida e o 2-AG. E o que é esse sistema endocannabinoide? Se eu fosse resumir esse sistema em uma palavra, eu resumiria na palavra homeostase. Ele é um sistema que é um sistema de sinalização química, regulação de funções biológicas, como, por exemplo, cognição, dor e comportamento alimentar. Na figura a seguir, nós temos um exemplo muito simples de uma sinapse. A sinapse ela é muito mais complexa do que isso. Atualmente a gente sabe que a sinapse ela já é pentapartite. Mas nesse exemplo mais simples que eu trouxe para vocês, a gente vê uma sinapse com o neurônio pré-sináptico, a fenda pós-sináptica e o neurônio pós-sináptico. E nós temos neurotransmissores armazenados em vesículas que são liberados nessa fenda sináptica, se ligam a receptores na célula pós-sináptica e a sua função é realizada. Esse é o sistema de neurotransmissão habitual, como por exemplo pelo glutamato ou pelo GABA. O sistema endocannabinoide ele é um sistema diferente desses neurotransmissores habituais. Primeiro, por quê? Porque o sistema endocannabinoide, esses ligantes canabinoides, esses neurotransmissores, eles estão no neurônio pós-sináptico e eles são liberados sob demanda, eles não são armazenados em vesículas. Então, eles são liberados sob demanda do neurônio pós-sináptico e eles se ligam no neurônio pré-sináptico em receptores e ele modula a sinapse principal, Então, quais são as diferenças do sistema endocannabinoide em relação aos sistemas que nós conhecemos? Primeiro, eles não são armazenados em vesículas e são liberados do neurônio pós-sináptico para agirem no neurônio pré-sináptico, modulando a sinapse principal, ou ativando e excitando essa sinapse, ou reduzindo a sua ativação. Como vocês podem ver nessa figura, o THC ele é um agonista do receptor CB1 e o canabidiol ele é um modulador alostérico desse receptor. Ele impede que alguns ligantes se liguem nesse receptor CB1 e ele modula a ativação do receptor CB1 e CB2. Como vocês podem ver, os receptores CB1 no sistema nervoso central e os receptores CB2 contidos nas células da micróglia e em células hematopoéticas. E eu vou falar um pouco sobre a molécula do canabidiol.
Ela é uma molécula que age em diversos receptores, tanto em receptores canabinoides, de forma indireta, quanto em outros receptores. Como vocês podem ver na figura, ele age nos receptores 5-HT1A, que são receptores relacionados aí à ansiedade. Então, ele tem um efeito ansiolítico por agir nesses receptores. O canabidiol, ele também age no receptor TRPV1, que é um receptor ligado à excitabilidade neuronal e ligado, por exemplo, à epilepsia. Além disso, o canabidiol, ele impede a degradação daquele endocannabinoide que eu citei, que é a anandamida. Por quê? Porque ele impede a degradação da anandamida pelo FAH. Então, ele aumenta esse endocannabinoide no sistema nervoso central. Então, as ações provadas do canabidiol in vitro e que estão sendo verificadas em vivo seriam ações anti-inflamatória, ansiolítica, antipsicótica, anticonvulsivante, inibindo o efeito do THC. E como eu disse, ele age em vários receptores e canais, como a gente pode ver nessa figura a seguir. Nessa figura a gente vê que ele impede a degradação da anandamida, impedindo a sua degradação pela enzima FAH. Ele aumenta a ativação dos receptores CB1 e CB2 de forma indireta via anandamida, mas ele não age diretamente nesses receptores. Ele aumenta a ativação do canal e do receptor TRPV1, como eu falei, com ação antiepilética, e ele age no receptor 5-HT1A, tendo a sua ação ansiolítica. Além disso, ele diminui o óxido nítrico, né, tendo uma ação mais anti-inflamatória e diminuindo as citocinas pró-inflamatórias. Então, in vitro, ele está sendo investigado, aí, podendo colaborar, né, para um efeito neuroprotetivo, na neuroproteção. E aí, o canabidiol, ele é uma molécula que tem um efeito dose-resposta em um invertido. O que isso significa? Que foi comprovado in vitro e in vivo, para algumas patologias, que ele tem uma resposta que não é tão boa em dose mais baixa, é uma melhor resposta, uma melhor dose-resposta em dose intermediária, porém em doses mais altas esse efeito se perde, além de poder ter efeitos colaterais. Esse estudo foi um estudo aqui de Ribeirão Preto, da equipe do professor Kripa, juntamente com o professor Zuardi, em que pacientes com ansiedade foram convocados a utilizar placebo versus CBD em 3 doses distintas, 150, 300 e 600 miligramas, e eles foram convocados a falar em público e foi visto a questão da ansiedade de falar em público por essa escala. E a dose que foi a melhor dose resposta para esses indivíduos foi a dose de 300 miligramas. A dose de 600 já não teve essa resposta tão boa nessa curva, né, que a gente vê em preto, que é a melhor escala ali da ansiedade, menor ansiedade nesse grupo. Então, para esse, por exemplo, exemplo da ansiedade de falar em público, o maior efeito ansiolítico foi de 300 miligramas. E isso está sendo estudado também em modelos animais, tá? O professor Kripa, o professor Vitor Tumas estudam a molécula do canabidiol. Nos estudos da doença de Parkinson realizados aqui no HC, no Hospital das Clínicas, há uma variação da dose estudada para esses pacientes, entre 150 a 400 miligramas. Estudos do professor Kripa em ansiedade e em toque variaram a dose também desses participantes entre 300 e 600 miligramas. E já na epilepsia e na psicose, nós podemos ver que a dose necessária, por exemplo, para os estudos de canabidiol isolado, são doses maiores. Por quê? Quanto maior a dose, talvez atinja outros receptores desse sistema. Então, além da gente ter uma faixa terapêutica dessa medicação, a gente tem que entender a faixa terapêutica do CBD e dos canabinoides para cada patologia. Por exemplo, para a dor, o pessoal estuda doses menores. Já para psicose e epilepsia, doses maiores. Isso é um exemplo que eu tirei de uma aula do professor Kripa dos estudos. E aí, fazendo um parênteses antes de entrar no estudo dos canabinoides nas demências, eu só vou falar sobre o canabidiol isolado para epilepsias refratárias da infância, porque ele está aprovado no esquema de processo de alto custo. Ele está aprovado para 3 epilepsias refratárias da infância: o Dravet, o Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa.
As doses para o Lennox-Gastaut e o Dravet são em torno de 10 a 20 miligramas ao dia. E já na esclerose tuberosa, 25 a 50 miligramas quilo dia. O canabidiol, ele não é usado como principal agente antiepilético dessas epilepsias. Ele está sendo estudado, né, como uma terapia adjuvante aos outros anticonvulsivantes. E eu trouxe esse estudo, que é uma meta-análise de 7 estudos randomizados, ao todos com 1.154 pacientes, e o canabidiol foi responsável por reduzir, em média, 28% da frequência de crises em geral, né, nesses pacientes com essas 3 patologias, nesses estudos. Né? No Dravet e na esclerose tuberosa, ele diminui a frequência de crises tônico-clônicas generalizadas, e no Lennox-Gastaut, inclusive, os drop attacks. E aí, esse estudo mostrou que um dos principais efeitos colaterais do canabidiol é realmente a elevação das enzimas hepáticas, porque ele é metabolizado pelo fígado. Então, o aumento de 3 vezes o valor do TGO e TGP ocorreu em 9 a 26% de pacientes em uso de CBD, principalmente os que utilizavam o ácido valproico concomitantemente. E aí, um parênteses antes da gente falar sobre as demências, que eu gostaria de falar, é sobre a interação medicamentosa do canabidiol. Ele tem muita interação medicamentosa com medicações que têm metabolismo hepático. Então, muitas vezes você tem que tomar cuidado de utilizar essa medicação em pacientes que usam ácido valproico, tendo que diminuir a dose do ácido valproico para iniciar ou aumentar a dose do canabidiol e monitorar enzimas hepáticas e bilirrubinas desses pacientes. Além disso, o canabidiol ele tem uma relação muito grande com o clobazam. Ele aumenta o efeito do clobazam. Muitas vezes os epileptologistas recomendam uma redução de 25 a 50% da dose do clobazam quando você opta por utilizar o canabidiol como tratamento adjuvante. Ok? O canabidiol ele também interage com a varfarina, então temos que tomar cuidado com pacientes que usam anticoagulantes e temos que tomar cuidado com alguns antidepressivos que também têm um metabolismo hepático. Mas agora, voltando para o tema da aula, que são o uso dos canabinoides nas demências, eu vou falar primeiro sobre os estudos pré-clínicos. Estudos pré-clínicos mostram que o sistema endocannabinoide está afetado na doença de Alzheimer. Alguns estudos mostram que os receptores CB1, eles estão aumentados nas demências iniciais, em modelos animais, e na fase moderada, os receptores CB1 já estão em menor expressão no sistema nervoso desses animais. E por que seria isso? Teoricamente, nos animais, né, que têm uma doença de Alzheimer inicial, esses receptores estão supraexpressos para tentar realizar uma homeostase desse sistema. E já nas fases moderadas, devido à deposição de placas neuríticas, os receptores eles já estariam com redução aí no sistema nervoso central pela própria degeneração, inflamação e morte neuronal. Já alguns outros estudos, né, que eu revisei dessa revisão, eles mostram que já em relação aos receptores CB2, os receptores CB2 eles têm um aumento de expressão nesses camundongos, nesses animais com modelos de doença de Alzheimer. Por quê? Porque eles estão expressos, como eu disse, mais na micróglia. E a micróglia está muito ativada nas doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então, esses receptores em modelos animais estão supraexpressos. E, além disso, alguns outros estudos mostraram redução dos níveis de anandamida, que é um endocannabinoide responsável pela homeostase, em animais em modelos de doença de Alzheimer, ok? E já em relação aos estudos clínicos, eu vou citar para vocês algumas revisões, né, de estudos realizados em humanos. E aí nós temos essa revisão francesa, que é uma revisão mais antiga, de 9 estudos. Né, foram estudos analisados mais antigos, são estudos até 2019, então por isso não temos a molécula estudada CBD isolado nem extrato de canabidiol. Nós temos nessa revisão estudos das moléculas THC, o dronabinol e a anabilona. O dronabinol e a anabilona são análogos sintéticos do THC. E olha só em que nós estamos estudando os canabinoides nas demências. Nós estamos estudando para pacientes com agitação psicomotora nas demências. Então, olha o perfil desses estudos. O total, né, dessa revisão
né? Esses 9 estudos foram 208 pacientes, com 44% eram mulheres, uma idade média desses pacientes do estudo era de 78 anos. Quais as demências que foram estudadas nessa primeira revisão e que foi visto por eles? Alzheimer, 85% dos pacientes, demência mista 8%, vascular 6% e DFT 1%. Vocês podem ver que os pacientes analisados nesse estudo eram pacientes com um quadro moderado de demência, porque já tinham um mini-exame do estado mental de 11. E a indicação, o objetivo desses estudos era avaliar uma resposta para agitação grave, comportamento agressivo, recusa alimentar. E eram casos refratários. Por quê? Porque 49% desses pacientes estavam usando antipsicóticos, né? Segundo essa revisão mostrou desses estudos. E essa revisão, ela fala que os canabinoides têm aí um efeito positivo em melhorar esses sintomas, porém, o poder desses estudos é muito pequeno, então a gente não pode generalizar e falar, né, que os canabinoides eles melhoram os sintomas neuropsiquiátricos, porque como vocês podem ver nesse slide, olha só o N dos estudos. 15 pacientes num estudo, 6 em outro, 2, 40, né? O maior estudo dessa revisão é de 40, e o poder do estudo muito baixo. Então, apesar dessa revisão ter falado sobre um efeito positivo dos canabinoides para o controle de agitação psicomotora nas demências, o poder desse achado é fraco em relação a outras medicações que eu vou explicar a seguir. Além disso, eu trouxe para vocês uma revisão não sistemática mais recente e ela está estudando, né? Foi bom para eu dar uma revisada. 5 ensaios clínicos randomizados que já acabaram, 3 estudos abertos publicados e 8 ensaios clínicos planejados. E aí, o que mudou dessa nova revisão para a revisão antiga? Mais moléculas estão sendo estudadas para agitação psicomotora nas demências. Além dos análogos de THC, dronabinol e nabilona, além do THC, óleos de cannabis estão sendo estudados, o nabiximol, que é uma molécula um para THC e para um de CBD, e além disso o CBD isolado. Estudos estão estudando, né, o CBD isolado em 90 mg ao dia no grupo ativo, tem outro estudo estudando 300 mg ao dia no grupo ativo, e a nossa equipe do HC, juntamente com a equipe do professor Paulo Caramelli, está estudando o uso do canabidiol isolado numa dose de 450 mg ao dia versus placebo para agitação psicomotora nas demências. Então, vocês veem que as moléculas estudadas são muitas e as doses muito variadas, né? E aí, eu trouxe uma tabela sobre os estudos que já foram publicados e que já encerraram. E vocês podem ver a complexidade e a heterogeneidade dos estudos. Por quê? São moléculas diferentes, em doses diferentes e com semanas de estudos diferentes. Então, nós temos estudos que analisaram 2 semanas, outro 12 semanas, 16 semanas. Qual que foi o estudo mais robusto que eu vou destrinchar agora depois para vocês? E esse estudo é mais recente, é sobre o óleo de cannabis com uma alta concentração de CBD, 30 para 1 de THC. Ele estudou pacientes por 16 semanas e foram 60 pacientes no total do estudo. Eu vou abrir um parênteses aqui agora e explicar como que funcionam esses estudos. Esses estudos, você avalia a agitação psicomotora nesses pacientes usando medicação versus placebo, e as escalas que você tem que utilizar são escalas de agitação psicomotora. Então, nós usamos as escalas do NPI, em que você vê 12 sintomas comportamentais no paciente, como ansiedade, agitação, perambulação, alteração de sono e apetite, delírios e alucinações, né? Irritabilidade, ansiedade, e já alguns estudos colocam essa escala como objetivo principal, né, se há uma melhora nessa escala entre os indivíduos que usam CBD ou óleo versus o placebo. Outros estudos, eles já estudam a escala de Cohen. Essa escala de Cohen é uma escala sobre comportamentos que podem estar afetados nos pacientes com demência. Comportamentos agressivos, agitação psicomotora, né? Como, por exemplo, gritar, bater, chutar, cuspir, empurrar, cair no chão de propósito, entre outros. Então, por que é tão heterogêneo? Porque até o objetivo principal do estudo pode mudar segundo a escala utilizada, tá?
Para vocês terem uma ideia de efeito comparativo, vou só dar um outro parênteses aqui nesse slide. Quando foi aprovado o brexpiprazol para agitação psicomotora nas demências, o estudo que realizou essa aprovação pelo FDA, ele contava com 345 participantes. Então, para você ver como o N tem que ser muito maior, né, para você aprovar uma medicação para agitação psicomotora nas demências. E o outro parênteses que eu quero falar aqui é sobre o efeito placebo desses estudos. O próprio estudo do brexpiprazol comprovou que os pacientes que estavam no placebo, eles tinham uma melhora em relação ao grupo que usava o brexpiprazol. E isso também acontece nos estudos de canabinoides para agitação psicomotora na demência. Por quê? Porque os pesquisadores informam que, como são estudos em que você dá uma atenção ao cuidador e o cuidador tem o estresse do cuidador, então o efeito placebo nesses estudos é muito grande. Corroborando então com essa necessidade da gente estudar mais essas moléculas. Eu vou destrinchar agora o último estudo que eu gostaria de citar para vocês, que é esse estudo israelense, porque eu queria destrinchar o método, né? Ele foi um comparativo entre indivíduos que usaram óleo de cannabis com 30:1 de CBD para THC, versus o placebo. Ao todo foram 60 pacientes randomizados, 52 pacientes concluíram as 16 semanas do estudo. E aí eu vou explicar um pouco da metodologia desse estudo. Nas primeiras 6 semanas, os pacientes e os cuidadores, né, na verdade os cuidadores, eles iniciavam a primeira dose da medicação com 1 gota 3 vezes ao dia, sendo que essa gota do extrato tinha 11,8 mg de CBD e 0,5 mg de THC. Então ele começava com 1 gota 3 vezes ao dia e os familiares eram solicitados que eles podiam aumentar a cada 2 dias 1 gota em cada horário. Então eles começavam com 3 vezes ao dia e a cada 2 dias poderiam aumentar 1 gota em cada horário. Só que eles podiam fazer isso até a 6ª semana do estudo, da primeira até a 6ª semana do estudo. Atingiu mais ou menos a dose que o familiar considerava adequada, ele tinha que se manter nessa dose da 6ª semana do estudo até a 16ª, quando o estudo terminava. E ele não podia ultrapassar a dose de 21 gotas por horário. Quanto que daria mais ou menos 21 gotas em cada horário? Mais ou menos uns 248 miligramas por tomada, 250. Então, uma dose total seria mais ou menos uns 750 miligramas ao dia do CBD, do óleo. E aí, né, qual que foi a dose média atingida até a 6ª semana e que você comparou o óleo com o placebo? 527 miligramas. Então, mais ou menos 527 miligramas ao dia de CBD versus o placebo, foi a média, só que tinha 22,3 miligramas ao dia de THC. Tá? A gente tem que tomar sempre cuidado quando a gente prescreve um óleo que tenha THC, porque a gente tem que contabilizar quanto de THC tem no que você está dando para o paciente. Por quê? Porque o próprio professor Kripa cita, né, e o professor Vitor, que às vezes uma dose de 15,5 miligramas de THC ela já pode dar um efeito psicótico para pacientes. Então, eu passei aqui esse dado da informação do THC para vocês também. E aí, eu quero continuar falando sobre esse estudo, porque aí ele foi um estudo positivo, em que esse óleo, ele teve eles viram o objetivo principal era a escala de Cohen, e esse óleo, ele teve uma resposta em melhorar a agitação psicomotora nos indivíduos que estavam utilizando o óleo versus o placebo, mas eles só observaram a resposta estatisticamente significativa a partir só da 14ª semana, né, que vocês podem ver no gráfico. Só na 14ª semana esse gráfico, ele difere um do outro, ele abre. Isso quer dizer o quê? Que além de você ter que aumentar o canabidiol de tempos em tempos, ele com a mesma dose, ele ficou da 6ª até a 14ª semana, então 8 semanas na mesma dose, mas mesmo assim não tinha uma diferença ainda estatisticamente significativa, só foi ter essa diferença na 16ª semana, né? Talvez porque ele demore ainda, né, para agir no sistema nervoso central e modular todo esse sistema, ok? E aí, sobre segurança, isso a gente já tem que estar um pouquinho mais claro. O CBD, né, o óleo,
da cannabis, ele tem uma segurança, né, já confirmada. É claro que vocês têm sempre que ficar de olho com a dose de THC que você está prescrevendo, mas existem vários estudos em Parkinson, em Alzheimer, em autismo, na epilepsia, que mostram que é sim uma molécula segura, né? E aí os efeitos colaterais, né, eu vou citar logo agora para vocês os principais efeitos colaterais dessa molécula. Então, nós precisamos da realização de mais estudos para realmente comprovar a evidência de que os canabinoides, o CBD isolado ou os outros canabinoides, eles têm um efeito positivo na agitação psicomotora. O que eles têm efeito positivo e é comprovado é a questão da epilepsia. Para a questão da agitação psicomotora nas demências, são necessários mais estudos. E só para, antes de falar as dicas pessoais, inclusive o canabidiol foi estudado em humanos para cognição. Se melhorava a cognição dos indivíduos e não houve uma resposta positiva do CBD ou do extrato na cognição. Então ele está voltado agora mais o estudo para essa agitação psicomotora nas demências. E em relação aos animais, voltando aos estudos pré-clínicos, existem já revisões publicadas sobre CBD isolado, THC isolado, extrato em ratinhos. E teoricamente, nesses modelos pré-clínicos, ele diminui a deposição de metamiloide em alguns estudos, tal em outros estudos, diminui as citocinas pró-inflamatórias, mas isso são estudos ainda em animais que não podem ser ainda não são reproduzidos em humanos. Então são necessários mais estudos. Porém, como a gente sabe, existe uma pressão, né, às vezes da mídia, dos pacientes, para uma prescrição, né, do canabidiol ou do óleo. E eu tenho uma experiência pessoal com a prescrição, né, ao professor, né, alguns especialistas. E aí, como é uma medicação segura, você ponderando, né, com o paciente, ele pode ser uma opção de prescrição, desde que, né, você converse, né, com a família, com o paciente, as expectativas e essa questão dos estudos. Então, como que eu faço a prescrição, né, do uso do canabidiol? A gente fala para começar devagar, mas ir, né? O canabidiol ele não deve ser começado numa dose alta, você começa ele numa dose baixa, só que você não aumenta tão rapidamente, e ele não tem uma dose fixa, como alguns outros antidepressivos. Então, o aumento dessas gotas, se você opta, né, ou por gotas ou por ml, ou hoje em dia temos até comprimido de CBD isolado, por exemplo, você tem que aumentar a cada 5 ou 7 dias, ou se você tiver mais experiência, a cada 3 a 4 dias, é uma sugestão minha. Por quê? Porque ele demora para atingir, né, o sistema nervoso central e não adianta você ficar aumentando muito rapidamente, porque você pode ter efeitos colaterais. E o canabidiol e os canabinoides, eles devem ser administrados depois das refeições, ou 2 vezes ao dia café da manhã e jantar, ou 3 vezes ao dia café da manhã, almoço e jantar, porque a alimentação aumenta em 2,5 vezes a absorção dessa molécula. Quais são os principais efeitos colaterais que os canabinoides causam nos pacientes? Sonolência, tontura, quedas, disfagia, confusão, alteração de apetite, diarreia e náuseas. Principalmente sonolência e tontura, quedas por essa sonolência e tontura. Então, muitas vezes, dependendo da medicação, né, e do paciente, sei lá, se ele tem Parkinson, se ele tem epilepsia, se ele tem demência, nós temos que, às vezes, tirar uma outra medicação que ele está usando, fazer uma conciliação medicamentosa desses pacientes. O canabidiol ele pode reduzir o apetite do paciente, mas eu já tive caso em que aumentou o apetite. O THC ele tem mais comprovação de aumento do apetite. E lembrar, né, que ele tem esse metabolismo hepático no citocromo P450. E como que eu faço essa monitorização? Temos de fazer uma monitorização da função hepática desses pacientes, seja por epilepsia, seja nas demências, pedindo, né, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubinas, às vezes o coagulograma, hemograma, eletrólitos, função renal, inclusive dosagem de albumina e TSH, pelas interações medicamentosas. Eu, Ana Luísa, né, habitualmente eu peço um exame controle a partir do primeiro mês que eu opto por prescrever essa medicação. Como às vezes eu não atingi a dose que eu quero no primeiro mês, então eu peço um novo controle aí, nesses segundo mês ou terceiro mês. Depois, se você estabelece a dose, você pode fazer isso a cada 6 meses, mas não existe um consenso, essa é uma questão que eu estou sugerindo.
e a suspensão da medicação, caso tenha algum efeito colateral, quedas, né, uma tontura, uma diarreia, alguma coisa que não está sendo controlada, ou uma elevação acima de 3 vezes da TJ-TGP ou 2 vezes das bilirrubinas. E eu tenho assim, uma conduta que eu acabo preferindo o CBD isolado, né, por conta do risco do THC na psicose, na epilepsia, né, o que é comprovado é o CBD isolado. Enfim, na dor, a gente sabe que a dor muitas vezes acaba que a gente usa medicações que contenham ali o THC, enfim, mas aí a pessoa tem que decidir o que ela quer prescrever. E a minha mensagem final é que o CBD, né, os extratos, os canabinoides, eles não substituem medicações habituais, tá? Então, ele não substitui uma medicação para Parkinson de uma Prolopa, ele não substitui, né, às vezes, as medicações antidemência. Os pacientes, eles têm que usar, né, os anticolinesteráticos, a memantina. Ele é um adjuvante, ele é uma tentativa para casos refratários e ele precisa, né, de mais estudos para a gente consolidar. E, por fim, ficar atento no que você opta por prescrever, porque existem medicações e existem fitoterápicos, né? Então, quanto tem naquela gota de CBD, de THC, é uma medicação vendida em farmácia, foi comprovado o lote, né? Esses lotes, os diferentes lotes têm a mesma dose, porque ele vem de uma planta. Então, esses mesmos lotes têm a mesma dose, né, de canabidiol, de THC. Eles estão contaminados? Tem alguma contaminação por um agrotóxico ou não? Então, tudo isso é muito importante de fazer essa farmacovigilância. Então, era isso que eu queria falar hoje e desde já eu agradeço.